Olá, estamos iniciando a nossa 15ª aula dessa série, né, de 21 dias, de 21 aulas, onde nós estamos vendo uma série de tratamentos, né, comandos, como eu costumo falar, técnicas, né, aprendendo algumas leis em relação à apometria, né? E nós estamos exatamente estudando como nós podemos atuar espiritualmente durante esse período que estamos vivenciando, que é o período de coronavírus, né? Também chamado de Covid-19. Eu vou tirar aqui a nossa capa, né? Vamos aqui para a nossa lousa. E antes de eu começar a aula de hoje, a gente vai dar aqueles recadinhos gerais, né? Se você não é inscrito, se inscreva nas nossas redes sociais, principalmente no Telegram, tá certo? Ele é parecido com o WhatsApp, ele é até melhor, né? É organizado. Não é um grupo de discussão, é um grupo onde você vai estar recebendo nossas mensagens, tá? O Telegram tem uma vantagem. Eu mandei uma mensagem agora, você já recebe no instante seguinte, né? Então, a gente até tem mandado e-mails, mas a internet está muito lenta, às vezes os e-mails não chegam no mesmo momento que nós encaminhamos, muitas vezes a pessoa também ela recebe outros e-mails, então ela acaba não se perdendo, né? Não vendo, perdendo o nosso e-mail, não vendo o nosso e-mail. Então a gente adotou o Telegram exatamente para facilitar a comunicação. Usamos bastante o e-mail com a comunicação, né? Mas a gente sabe que nesse momento o Telegram está funcionando melhor, né? Então, e temos nossas redes sociais, tá certo? A gente sempre posta material, no YouTube é por onde nós estamos postando, e nós temos o Facebook e o Instagram, onde a gente sempre posta material, tá certo? Então, se você está chegando agora, se inscreva no Telegram. Nós temos uma palestra inicial e 14 palestras, no total de 15, tá? Hoje é a 15ª, mas nós já temos 15 palestras anteriores, a palestra inaugural e a palestras de 1 a 14. Eu estou deixando na descrição do vídeo aqui no YouTube para que você possa assistir na sequência. Você vai aproveitar mais, tá? Se você assistir na sequência. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho aqui no YouTube para ser informado. E muito obrigado, você que está deixando o seu like, muito obrigado. Agradeço em nome. Nós temos cada vez mais pessoas comentando, olha, agora que eu estou conhecendo o trabalho, e isso se dá pelo seu like, tá? Então, muito obrigado por você estar fazendo isso. Também as pessoas que estão compartilhando, né? No momento como esse, muitas vezes uma mensagem, como a gente procura transmitir, não sei o quanto a gente pode estar sendo eficiente ou não, né? Mas a gente está buscando dar o nosso melhor, falando a verdade, né? E a verdade baseada na fé, tá certo? A verdade baseada na fé. Então, muito obrigado, né, pelo seu compartilhamento. Gente, hoje, no 15º dia, nós vamos falar então, eu vou até voltar aqui para a capa novamente, né? Tratamento multidimensional. Como nós já vimos, nós já procuramos entender na apometria, tá? E nós estamos vendo um pequeno aspecto da apometria, ok, pessoal? Na apometria, nós temos dimensões, tá? Deixa eu mudar de cor aqui de caneta, fica mais fácil. Nós temos dimensões, tá? Então nós temos uma dimensão que nós chamamos como dimensão física. É importante dizer, é física? É, mas ela não é física. É uma dimensão espiritual essa que nós vivemos, tá? Então, a nossa dimensão física é tão física quanto a etérica. É tão física quanto a astral. Só que nós estamos em planos diferentes, planos vibratórios diferentes. E por termos esses planos mais sutis, né, e temos leis, vamos dizer assim, que nos restringem menos, nós costumamos dizer que esse nosso plano é um plano físico. Tá? Pode ser que daqui a alguns anos a gente possa ver que esse plano não é tão físico assim. Tá certo? Pode ser que daqui a alguns anos a gente veja algumas coisas que antes pareciam ser milagres. E nós vamos começar a perceber que a coisa não era tão física assim, tá certo? Mas muito bem, vamos então considerar essa questão física,
tá? Então nós estamos num plano que chamamos de plano físico. Só que nós temos outros planos, como o plano etérico, que é um plano energético, muito próximo a esse nosso plano físico, tá? Aonde nós temos um corpo aqui, que é o chamado, a gente chama de duplo etérico, mas pode se chamar de corpo etérico. Eu vou pôr ele de ser corpo etérico, tá? Mas normalmente se chama de duplo etérico. Porque, diferentemente dos corpos, quando nós morremos, esse corpo se desfaz. Tá? Então ele acaba não sendo chamado de corpo. Tá? Até porque ele não tem, a autonomia dele é muito relativa, é uma autonomia em termos de energia. É um corpo muito é como se fosse um robô. Mas fora esse, nós temos o mental superior, o corpo astral, o mental inferior, o mental superior, o corpo búdico e o que nós chamamos de centelha, que é o corpo Atma, é o Atma, tá? Mas nós temos todos esses corpos aqui. Sendo que, dependendo da visão que possamos ter dentro da apometria, nós vamos ter outros corpos aqui. Assim como nós temos aqui sensores, outros sensores, tá? Então tem muito mais do que comumente possamos pensar que nós temos, tá? Algumas estruturas são subestruturas, tá? Por exemplo, quando a gente fala do corpo mental superior, existe uma subestrutura aí, que é o núcleo, tá? Que é pouco estudado, apesar da sua importância. Tá? No corpo búdico, por exemplo, nós temos 3 almas: alma consciencial, moral e intuitiva, né? Que é muito menos estudado ainda, tá certo? O que muitas vezes a gente acaba trabalhando mais na apometria é o duplo etérico, o corpo astral, mental inferior e mental superior. Mas nós temos aí muitas dimensões e muitas estruturas espirituais pelos quais nós podemos trabalhar e agir, tá? É que normalmente isso se dá em cursos mais avançados, tá? No nosso curso mesmo, nós temos mais de 10 cursos elencados exatamente para abranger toda essa gama de assuntos que se desdobram, tá certo? E que quando nós temos possibilidade de estudar, nós temos possibilidade de mais poder ajudar e fazer. Hoje, um 15º dia, quem já fez aí, quem trabalhou esses 15 dias, vem fazendo o trabalho de proteção, certamente já vem sentindo algum benefício. É claro que não adianta fazer o comando ali em 10, 15 minutos, né? Se eu ficar todas as outras 23 horas e 45 minutos pensando negativo. Então não vai ser 15 minutos de trabalho apométrico quando eu uso comandos de defesa, de proteção, que vão fazer os minhas 23 horas e 45 minutos mudar, né? Posso até, de repente, em 30, 35, 40 minutos de trabalho apométrico, conseguir muito mais avanços. Mas de que ponto que nós conseguimos isso? Conseguimos isso a partir do momento que nós vamos trabalhando até mesmo esses níveis de pensamento que nós temos negativo. Porque é isso que a apometria faz, tá? Nós temos muitas vezes uma pessoa com uma situação X, tá? E ela tem, de repente, vamos dizer assim, uma negatividade, que eu vou pôr como se fosse esse quadradinho. Nós conseguimos trabalhar isso aqui, tá certo? E quando nós trabalhamos isso, a pessoa, ela começa a mudar, né? Essa estrutura de pensamento dela já deixa de existir. Muitas vezes pode até reduzir em 80% e para 20%. E aí podemos fazer novamente um trabalho, nós vamos orientar a pessoa também no que ela tem que fazer, ela tem que se comprometer com a sua reforma íntima, né? E aí nós vamos fazendo essas alterações, tá certo? O amor, ele remove, é como se fosse um grande limpador. Então nós temos aqui o apômetra, ou um grupo de apômetra, que trabalha espiritualmente em benefício dessa pessoa e através de técnicas apométricas vai auxiliando a ela de acordo com o que ela nos relatou, que a gente não faz nada que a pessoa não queira, né?
Mas a pessoa fala, puxa, eu sou assim, olha, eu sou uma pessoa difícil de se lidar, eu não sei o quê. Então a pessoa se abre, fala o que está acontecendo, e aí nós conseguimos trabalhar com esses aspectos, tá? E existem várias formas de trabalhar com isso. Uma dessas formas, por exemplo, esse pensamento aqui que ela teve, esse pensamento muitas vezes pode ter surgido de uma vida passada, aonde a pessoa foi um carrasco. Imagina você que de repente começou a atuar como um carrasco. O carrasco naquelas épocas antigas era a pessoa responsável pelas execuções. Por isso que dizia que era o carrasco. Então ele era o executor da lei. Ia lá, enforcava, ia lá, cortava a cabeça. Ele era o que ele fazia, né? As pessoas entendiam na época que essas coisas podiam ser feitas, era, vamos dizer assim, as penas que eram impostas, e alguém ia lá e executava, nunca fazia nada além, né? Mas nisso de fazer o que está fazendo, às vezes podia tomar gosto demais, né? Às vezes podia agir com um pouco de maldade, e aí, às vezes a pessoa simplesmente já podia até ter feito tudo certo, ou seja, cumpriu a sua missão, né? Mas isso ficou apegado ao seu a sua personalidade, né? Então a pessoa reencarna e isso fica atuando aonde? No seu subconsciente, né? E muitas vezes ela pode ser, entre aspas, carrasco, né? Tratar mal as pessoas, tratar de forma ríspida, por mais que ela esteja agindo dentro da lei, vamos dizer assim, né? Ah, não, eu falei, mas olha, eu tô certo. A pessoa tinha que ter feito isso, ela errou, então eu chamei a atenção. Mas fazer isso de forma proporcional, né? Não estamos mais naqueles tempos, né? Nós estamos em outro tempo, né? Então, nós, pela apometria, conseguimos localizar o que está influenciando, qual foi o fator gerador dessa situação e conseguimos transmutar isso, tá certo? Existem várias formas de transmutar. Mas conseguimos transmutar, resgatar essas experiências. Conseguimos mesmo até conversar com essa experiência, né? E aí essa experiência se depara, realmente eu errei. E a hora que ele assume isso, que o seu subconsciente está esclarecido, acontece o que nós chamamos de reforma íntima. E aí, isso aqui tudo se desfaz como se fosse uma grande borracha. Agora eu vou pegar uma borracha, só que não pode ser tão grande, né? Senão eu vou apagar tudo aqui. Deixa eu ver. Isso. Se desfaz como se fosse uma grande borracha, tá certo? E no que se desfaz, vai modificando a personalidade da pessoa, tá? Tudo porque a pessoa, quando ela chega e fala assim, olha, eu acho que eu estou agindo errado, estou sendo carrasco, né? Vamos dizer assim, mesmo que ela não saiba o que está acontecendo, né? Nós conseguimos auxiliá-la. É claro que a pessoa podia aqui ter várias técnicas para ela ir trabalhando, reformulando, né? Várias. E ia levar um tempo muitas vezes maior do que esse tempo que nós fazemos com a apometria, né? Em 45 minutos, nós trabalhamos situações como essa, que eu acabei de relatar agora, e outras situações. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A pessoa muda, 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 muda. A personalidade dela muda. Porque esse núcleo que estava vibrando no seu subconsciente mudou. E aí a pessoa, ela passa, então, a ser uma outra pessoa, porque aquilo que fazia parte da sua experiência deixa de existir. E essa mudança, ela acaba ocorrendo, gente, muitas vezes num período muito curto. De 21, 30, 40, 50 dias. Desde que isso tenha sido trabalhado. Tá certo? Então, como nós podemos ver, existem muitas dimensões e algo totalmente atemporal, né? Porque está fora do tempo, porque não estamos no presente, eu estou no tempo, né? E por que a gente fala que é dimensão, né? Porque uma dimensão física eu não tenho acesso a essas questões espirituais. Isso está vibrando numa vibração espiritual. Agora, o que nós podemos fazer com que não, porque aqui você tem um conhecimento que você faz de como você desenvolve tudo isso, tá certo?
E é fácil, qualquer um consegue fazer, porém precisa estudar, né? Porém precisa se dedicar, tá certo? E principalmente fazer o seu trabalho também de reforma íntima, tá? Porque para a gente poder acessar questões do passado ou de outros planos, nós precisamos ter autorização espiritual, que é dada a partir do quê? Da nossa elevação espiritual, tá? Agora, por que eu estou falando tudo isso? Para que a gente possa entender que mesmo que a gente não conheça tudo isso, o que nós aprendemos até agora já está trabalhando essas questões multidimensionais e inclusive de forma atemporal. Mas como assim, Robson? Eu abri o tempo, eu estou vendo o passado, o que está acontecendo? Então, nada disso. Só que pensa que deixa eu trocar aqui. Quando nós estamos trabalhando uma questão, aqui no presente, se eu tenho algum fator no passado que está influenciando, quando eu começo a arrumar as coisas aqui, é como se uma energia fosse mandada para lá para, opa, precisa arrumar isso aqui. E é claro, vai ter mentores que vão lá no passado, vão fazer e tudo mais. Só que isso é algo que se leva mais tempo para fazer. À medida que nós vamos evoluindo, gente, é uma questão de obviedade, né? Faz sentido o homem evoluir materialmente se ele não evoluiu espiritualmente? Faz sentido o homem ter máquinas cada vez mais avançadas se ele não tem técnicas espirituais avançadas também? É óbvio que não. Então, se nós estamos na era da regeneração, e tudo que está acontecendo é para o crescimento do homem, porque esse é o momento que nós estamos cada vez mais chegando, temos que estar a essa altura. Sim, se isso é verdadeiro também que as mesmas energias que são enviadas e que para uns sentem de uma forma, outros sentem isso de uma forma benéfica. Começam a ver a sua mediunidade ficar diferente, ficar, vamos dizer assim, mais forte, né? Começa a ter acesso a um conhecimento que pode, né, propiciar muito mais resultados. Então, uma série de coisas que vão ocorrendo a nível espiritual. Por isso que a gente tem que separar bem, né? Dai a César o que é de César, de Deus o que é de Deus. O mundo pode estar com as suas complicações? Pode. Mas existem outras coisas sendo feitas de forma positiva. E é a isso que nós temos que nos ligar. Muito bem, então eu já falei para vocês que da mesma forma que acontece aqui, eu consigo fazer aqui. De que jeito, gente? Então é fazendo o que nós falamos, tá? Se eu for explicar para vocês tintim por tintim, é a mesma coisa que eu chegar, você veio, trouxe um carro e falou, ó, tô com um problema aqui. Aí eu vou abrir o motor, abrir tudo e vou dizer, olha, essa parafuseta desse cabeçote, não sei o que, assim que abre, assim, você vai olhar e falar assim, não quero saber disso não, só resolve para mim, né? No caso, se você está aqui é porque você quer aprender, obviamente. Mas existem muitas parafusetas aí para a gente falar. Então eu vou mais no alto nível aqui, tá? Nesse trabalho aqui que nós estamos fazendo, tá? Então no alto nível, o que você precisa fazer? Qual é a recomendação hoje? A recomendação hoje é que você assista todos os vídeos novamente, só que anotando tudo que você está aprendendo, tintim por tintim, ponto a ponto. Ah, na palestra 1 falou isso. Ah, na palestra 2 falou isso. Ah, na palestra... Inclusive na palestra oral, onde foi mais ensinado mais coisas. E aí você vai fazer uma combinação dessas coisas. Eu vou combinar. Por exemplo, vamos supor que você está à noite pegando o copo d'água, fazendo as orações e tomando. Só que você já aprendeu cores novas, comandos, corpos. Então, o que você aprendeu, por exemplo? Qual um dos benefícios, por exemplo, da luz violeta ou da luz lilás? Então, você sabe, por exemplo, que a luz lilás é uma luz que auxilia o quê? A paralisar infecções, né? Serve para purificar, para eliminar o ódio, irritabilidade. Então, o que você pode fazer? Você pode pedir
e pode postar a sua mão em cima do copo d'água e projetar sobre ele a cor lilás, pedindo para que essa água tenha as mesmas propriedades da cor lilás, aumentando o índice de leucócitos. Gente, se aumenta o índice de leucócitos do nosso corpo, né, nós passamos a ter um sistema imunológico mais forte, tá certo? Que possa auxiliar na defesa psíquica da nossa aura, que possa nos acalmar, que possa purificar nosso sangue. E aí eu vou pedindo na água. Então antes eu estava fazendo oração na água, agora eu estou dizendo para você que você pode fazer oração na água e mais isso. E mais, você pode pedir para que sejam colocadas ali as propriedades do MOF. Porque antes eu tinha falado para você, ó, você aplica o MOF no bulbo, atrás da nuca. Sintoniza e libera. Agora eu estou dizendo que você pode pedir para colocar na água as essências daquele floral, né? E aí você pode fazer isso pedindo para te beneficiar e você vai lá e toma. Você vai ganhar mais pontos, mais energias, vamos dizer assim, tá? Por exemplo, também na palestra inicial nós falamos que nós temos uma glândula chamada timo. Expliquei onde ela está situada e falei, ó, podemos fazer massagem, dar pequenas batidinhas. Tem textos aí explicando como trabalhar com timo. E disse, ó, você pode fazer isso, por exemplo, quando você for tomar banho ou antes, você vai estimular. Sabendo agora que nós temos um corpo etérico, que esse corpo etérico ele é uma cópia do corpo físico. Nós temos o corpo astral, sabemos também que ele é uma cópia do corpo físico. São cópias distintas porque trabalham em planos diferentes, tá? Enquanto o corpo astral é uma cópia, ele que é o MOB, modelo organizador biológico, ele é que influencia em como nós vamos ser fisicamente, tá? Mas quando nós falamos energia, nós estamos falando do duplo etérico. E sabemos que esses corpos, eles possuem uma cópia do nosso corpo. Nós ensinamos isso. Logo, eu tenho em ambos uma glândula timo. Uma glândula timo energética no duplo etérico e uma glândula timo espiritual no corpo astral. Então, o que eu posso fazer? Eu posso também estimular não só a glândula do corpo físico com a massagem, mas também estimular a glândula do duplo etérico e a glândula do corpo astral, tá certo? Podendo mesmo até fazer contagem, pedir para que essas glândulas tenham essa propriedade de aumentar o nosso sistema imunológico, pedindo que essas energias possam ser adquiridas pelos nossos corpos espirituais e que possam chegar ao nosso corpo físico. E da mesma forma que eu dei esses dois exemplos, você tem todos os outros exemplos, todos os outros. É só você combinar, fazer as combinações, tá certo? Agregar as combinações. Com isso, você consegue ampliar o trabalho, tá? E à medida que você vai trabalhando, você já sabe, que eu já te expliquei. Em partes você pode se beneficiar agora, em outra parte vai se beneficiar a sua vida, tá certo? A sua vida espiritual como um todo, o passado. Arrumando o passado para que as bênçãos possam chegar no presente, tá? Então, com isso você tem um trabalho grande de fazer rever. A primeira palestra foi muita coisa importante, né? Muita coisa importante. Nós temos aqui, gente, trabalho para ficar 2 horas trabalhando, tá? Só com as combinações, eu não estou exagerando não, tá? Considerando a proteção do começo, o encerramento, vamos considerar meia hora aí para isso aí, dá para ficarmos 1h30, né? A partir do que já foi, a partir da abertura e sem contar o encerramento, dá para ficar 1h30 trabalhando tudo que nós já aprendemos, só que recombinando, tá? Recombinando. Então é isso. Hoje a nossa palestra ela veio te dar essa orientação, tá? Para que você possa fazer esse trabalho combinando todas as situações, tá ok? E direcionando elas. A gente pode direcionar de forma preventiva, ou seja, eu peço para Deus que, olha, Deus, eu peço que eu possa fazer tratamento
espiritual, né, na glândula timo. A gente sempre pede, é muito importante fazer isso, porque a gente vai se ligando a Deus, né? E aí você começa a fazer o tratamento. E vai tratando as outras pessoas que moram na sua casa, vai tratando a si mesmo. Se tá todo mundo bem, de repente metade, num dia eu faço metade, na outra metade eu faço o outro trabalho, né? Então é uma forma também de nós atuarmos. E aí a gente ganha então essa multidimensão que nós falamos, tá bom? Lembrando que mesmo que eu esteja irradiando para o presente, se eu tiver uma situação paralela no passado a isso, ligada a isso, a gente consegue, através dessas orações, envolver esses espíritos, trazendo a paz à luz e gerando energias positivas, encaminhando eles, tá? Pessoal, então eu desejo para vocês um bom trabalho, né? Põe a mão na massa. Não esqueçam de fazer a revisão da primeira palestra. Não esqueçam de rever todas, anotar e fazer os cruzamentos e, principalmente, pratique. A fé, o apômetra, não é aquele que fica mentalmente. Não, ele exercita, ele exercita. Inclusive, uma pessoa perguntou, Robson, eu tenho um pouco de dificuldade de instalar com a mão, eu posso fazer de outro jeito? Pode, é só falar. Né? Luz violeta envolvendo o ambiente, transmutando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês e um excelente trabalho a todos. Até amanhã.